também continuar orando, intercedendo em favor destes pedidos, né? Dou agora as boas-vindas ao irmão Roberto Castilho, lá de Minas Gerais, mais uma vez está conosco. Que Deus te use, meu irmão, e que o Espírito Santo fale através das suas palavras. Amém. Deus seja louvado, meu irmão. Bom, eu me propus aí ao Cristiano para a gente dar uma palhinha para vocês de santuário. Um tema que eu particularmente gosto muito. Eu conto um pouquinho mais à frente para vocês o porquê, tá? Hoje nós vamos dar um pontapé inicial, tá? Vai ser a primeira vez que nós vamos falar um pouquinho sobre o santuário. E hoje o foco mais é a gente entender a importância do santuário, entender o porquê que o santuário é a doutrina mais importante do Adventismo, e também entender algumas coisas, algumas curiosidades que estão na Bíblia, só que muitas vezes a gente passa por alto porque a gente lê muito rápido. Hoje a gente vai tentar decodificar essas coisas usando o santuário, tá? O santuário é um tema muito amplo. No final eu vou passar para vocês aqui o canal do YouTube que eu tenho, e lá nós temos 23 temas sobre santuário de mais de 40 minutos cada um, tá? Então hoje aqui nós vamos tentar fazer um resumo para vocês básico, e quem sabe mais à frente a gente volte aqui para dar alguns outros pontos interessantes sobre o assunto, tá bom? Bom, uma coisa que é importante nós entendermos é que o santuário é a doutrina mais importante do Adventismo, tá? Todas as outras igrejas, várias outras igrejas no caso, e todas as nossas crenças, alguma outra igreja tem, tá? Então, se você for falar de mortalidade para a alma, vai ter igreja que também não acredita. Se você for falar sobre sábado, vai ter outras igrejas que também guardam sábado. Então, vai ter várias outras igrejas que fazem alguma de nossas crenças. Mas acreditar no santuário da forma que nós adventistas acreditamos, não tem nenhuma outra denominação que acredite. Então, se tem uma doutrina exclusiva, é santuário, a doutrina do adventista, tá? E nós precisaríamos de muito tempo, mas eu vou dar um resumo básico para vocês, no sentido de que o santuário, ele é Jesus, e obviamente todas as nossas crenças e doutrinas vai de encontro com Cristo. Então, por esse motivo que é a doutrina mais importante. Eu vou mostrar alguns textos do irmão White aqui, inclusive um texto que vai mostrar isso claramente, que a doutrina do santuário, ela é o alicerce. Não fica nada em pé sem alicerce. Se você construir sua casa sem um alicerce, a sua casa vai cair. Então, o santuário é isso, tá? Não existe sábado, dízimo, não existe Deus, Pai, Filho, Espírito, nada, se o santuário não estiver sendo bem compreendido em nossas vidas, tá bom? Eu gostaria de pedir para o irmão, se eu poder compartilhar a tela aqui, o canal Caráter Cristão, tá? Para ele me ajudar aqui, que eu vou compartilhar a tela para vocês para facilitar as nossas leituras aqui. O irmão Wanderson, né? É o do Beto ou o Caráter Cristão, irmão? Caráter Cristão, irmã. É o Rafael que vai colocar para gente. Tá, ok. Obrigado, Rafael. Eu vou colocar para vocês aí o... Prontinho. Obrigado, meu irmão. Vou colocar na tela para vocês aí. Vejam se está tudo certinho. E vocês vão me avisando aí. Bom, como eu disse para vocês, santuário é algo exclusivo adventista, e nós também temos o Dom Profeta da irmã White, que basicamente só adventistas acreditam, ok? Então nós vamos ter uma sintonia entre eles para explicar melhor ainda, tá? Então eu vou começar aqui com alguns textos do irmão White para mostrar para vocês a importância de nós entendermos os seus escritos, tá? Mensagens Escolhidas 3, página 46. Ellen White diz, Mensagens Escolhidas 1, página 206 e 207. Diz que muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. O que ela está querendo dizer com isso? Que muitos de nós, adventistas do sétimo dia, não entendemos as nossas crenças, e nem o tanto que eles lutaram para que essas crenças estivessem conosco, tá? Então,
muitos adventistas hoje não dão o devido valor para as crenças e as coisas que nós temos hoje. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite e às vezes a noite toda pedindo luz. Hoje nós mal faz vigília, né? Antigamente era praxe dele ficar a noite toda estudando. Quando esse seu estudo chegavam ao ponto de dizer, nada mais podemos fazer, o Espírito do Senhor vinha sobre mim e eu era arrebatado em visão. Ou seja, eles estudavam que nem doido, vamos dizer assim, e no fim eles tinham que falar a palavra mágica. Nada mais posso fazer. Não consigo mais ir avançar em nada nessa doutrina ou nessa crença. Então o Espírito do Senhor vinha a Ellen White e falava para ela a forma que deveria ser entendida, tá? E aí diz assim, era-me dado uma clara explanação das passagens que estivéramos estudando. Foi-me tornado claro uma cadeia de verdades que se estendiam daquele tempo até o tempo em que entraremos na cidade de Deus. Ou seja, é por esse motivo que nós estamos na igreja verdadeira, porque nós não temos doutrinas de homens. Todas as doutrinas, por mais que os homens ali viravam à noite estudando, todas foram dadas a Deus, por ele, a Ellen White, e aí ela passava o correto, tá? E isso demorou um bom tempo, tá? Você pode ver que a verdade do sábado foi em meados de 860, reforma de saúde 868, a Trindade 850, então foi algo crescente, de 44 até Ellen White morrer, todas as nossas crenças e doutrinas já estavam resolvidas, ok? Por quê? Porque Deus sancionava através do profeta, tá? Um outro texto que está em Mensagens Escolhidas 3, página 46, diz que não deprimais pela vossa crítica a força, a virtude e a importância dos testemunhos. Esse texto aqui, o contexto dele é que a Ellen White estava sofrendo muito ataque de pessoas na época dela, tá? Não é só hoje, desde sempre, ela recebia muito ataque se os testemunhos dela eram verdadeiros ou não. E ela diz o seguinte, não imaginais que podeis selecioná-los para acomodar as vossas próprias ideias, pretendendo que Deus vos deu perícia para discernir o que é luz do céu e o que é mera sabedoria humana. Se os testemunhas não falarem de acordo com a palavra de Deus, rejeita. Ok? Então ela está dizendo isso dela mesma. O fato é que ela está dizendo que Deus não deu perícia para nós querer falar, isso é inspirado, isso não é inspirado, isso não existe, tá? E ela está dizendo aqui, se não falar de acordo com a palavra, você pode jogar o livro dela no lixo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 671. Ou Deus está ensinando sua igreja e reprovando seus erros e fortalecendo a fé ou não está. Esta obra é de Deus ou não é. Deus nada faz em parceria com Satanás. Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nessa questão. Os testemunhos são o Espírito de Deus ou do diabo. Esse texto aqui é para nós escolhermos se ela é de Deus ou do diabo, mas não dá para a gente se enganar acreditando que pode isso estar inspirado e pode isso não estar, tá? Isso não existe. Ou você acredita que é tudo inspirado, ou você acredita que nada é inspirado, tá ok? Por que eu mostrei esses textos? Porque ela vai ter um texto muito importante para o nosso assunto de hoje, em Evangelismo 221 e também em Carta 208, que fala sobre santuário, tá? Diz o seguinte, a compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce da nossa fé. Ou seja, o alicerce que eu falei para vocês. Sem santuário não existe crenças, doutrinas, não existe absolutamente nada. Então, o santuário compreendido, o santuário celestial da forma correta é o alicerce de nossa fé. Se nós entendermos o santuário perfeitamente, nós não vamos cair para o antiquitarianismo, nós não vamos cair para do guarda de domingo, nós não vamos começar a desbandar da igreja. O problema das pessoas que estão saindo do nosso movimento é porque, infelizmente, não entendem o santuário, ok? Então, isso é muito importante para nós. O Grande Conflito, que é um livro, praticamente, que nós deveríamos ler ele todo ano, diz o seguinte, o santuário no céu é o grande centro da obra de Cristo em nosso favor, tá? Então, o santuário celestial tem uma importância muito grande para mim e para você, porque Cristo está fazendo para nosso favor uma obra incrível, ok? Em Patriarcas e Profetas, página 343, Ellen White, esse capítulo fala sobre o santuário. Ellen White diz, os lugares santos feitos à mão devia ser figura do verdadeiro, ou seja, ela mostrando que lá em Hebreus 9, 23 e 24, há um santuário celestial e Moisés fez uma miniatura.
tá? Onde Cristo, nosso grande sumo sacerdote, depois de oferecer sua vida em sacrifício, ministraria em prol do pecador. Então, hoje, Cristo está ministrando para nós no santuário, ok? Nós vamos ver mais à frente, ou vocês depois assistam no meu canal, que tem 2 fases desse santuário, mas esse não é o foco de hoje, tá? Curiosidades básicas sobre o santuário. A primeira coisa é que a palavra usada para santuário na Bíblia é Mishkan, que significa habitação, tá? O livro que mais fala de ritos é o de Levíticos, tá? O livro de Levíticos é o livro que mais vai falar sobre aquela ritualidade do santuário. Inclusive, é um dos livros assim mais lindos que tem, tá? Eu não gostava de Levíticos até começar a estudar ele com o santuário de lado, ao lado, né? E foi maravilhoso. Hoje facilmente é o meu top 3 de livros da Bíblia. Deus quer mostrar que não só ele é santo, mas a sua habitação também tem que ser. E vocês sabem bem que hoje nós somos a habitação de Deus, tá? Então é isso que Deus quer mostrar com o santuário. Eu gostaria de perguntar aqui para os irmãos, e vocês podem usar o chat aí, ou abrir o microfone. Quantos santuários vocês acham que existiu na história, ao longo da história? Quantos santuários vocês acreditam que existiu durante toda essa história que nós temos, desde o Gênesis até os nossos dias de hoje? Quantos santuários na história vocês acreditam que existe? Podem participar no chat aí. Nós vamos passar por eles aqui agora. Tá todo mundo sem querer. Não importa se estiver errado, não vai corrigir. 3. Raquel e o Anderson tá dizendo que é 3. 3 santuários. Né? Passou perto, dona Raquel. Vamos lá. Vamos lá. O Anderson tá falando ali, família Lopes, 4. Pronto, família Lopes acertou. Eu não estou falando de céu ou terra. Estou dizendo na terra quantos santuários existiram. Vamos lá. O primeiro deles é o Tabernáculo de Moisés, que perdurou aí por 487 anos. Esse santuário do Tabernáculo de Moisés, ele tinha 1.000 metros quadrados, tá? Em torno ali de 100 por 50 côvados, tá? Que daria ali em torno de 45 a 22,5 metros, tá? Então, ele tinha em torno aí de 1.000 metros quadrados e ele era muito, não era tão grande, vendo algumas coisas que a gente tem hoje. Não sei quanto que tem a igreja de vocês aí, tá? Mas para vocês terem uma noção, tinha 1.000 metros quadrados. O segundo templo é o Templo de Salomão, tá? O Templo de Salomão perdurou por 372 anos, tá? E o Templo de Salomão, ele foi destruído ali no cativeiro babilônico, ok? E esse segundo templo, ele tinha 2.000 metros quadrados, ou seja, o dobro do santuário de Moisés, ok? Um outro templo é o Templo de Zorobabel. Depois do cativeiro, dos 70 anos de cativeiro, o povo volta a Jerusalém para a reconstrução do templo, ok? E o Zorobabel, junto com Josué, eles constroem o templo, se tornando assim o templo de Zorobabel e o terceiro templo na história. Ele foi o que mais perdurou, 496 anos. E nós temos também o templo de Herodes, o quarto templo. Na verdade, não é que é o templo de Herodes, é o templo de Zorobabel, só que reformado. Herodes ampliou o templo e colocou o seu nome nele, tá? Então, é uma reforma muito bem ampla do templo de Zorobabel, então ficou conhecido como Templo de Herodes. E ele perdurou por 89 anos e todo mundo sabe que foi destruído no ano 70, ok? Então, esses são os 4 santuários. Após esse santuário do ano 70, nós somos o santuário de Deus, juntamente com nossas igrejas, ok? Os templos que nós vamos congregar com Cristo. Passado por isso, para vocês terem uma noção aí de como era feito lá o santuário de Moisés, que nós vamos ficar um pouco mais nele por hoje. Aí, para vocês entenderem aí, vocês estão vendo o oeste, norte, sul e leste. O leste está a entrada, o oeste é a saída do santuário. Nós temos o norte e o sul. 3 tribos de cada lado, tá?
É interessante vocês verem que na entrada do santuário é a tribo de Judá, que é justamente a tribo que Cristo nasce, tá? Então, ou seja, Cristo sai da tribo de Judá, que fica logo à entrada da porta do santuário, tá? Não sei se vocês sabiam, mas olha que coisa legal. Então, Jesus já nasce e ele já está ali na porta da entrada para o santuário. Uma outra coisa que é importante é que lá em João 10, verso 9, tá? Quem quiser, por favor, abram as Bíblias aí, vamos fazer uma leitura. João 10, verso 9, e eu gostaria que alguém participasse conosco, tá? Aí, nesse texto, Jesus vai dizer que ele é a porta, tá? Mas eu gostaria que alguém lesse para nós aqui no Zoom, por gentileza. João 10, verso 9. Alguém poderia ler para nós? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém. Então, Jesus é a porta, e quem entra por ele será salvo. Olha que bênção. É interessante que Jesus é a porta, e ele já é a porta do santuário, meus irmãos, tá? Nós temos aqui no santuário várias etapas. Nós temos o mundo, que é fora das colunas, ok? Seria ali o mundo. Nós temos o pátio, já representando ali uma entrada à igreja, tá? Nós temos o santo e nós temos o santíssimo, tá bem? Então, entrar pela porta, você já está automaticamente ali com uma boa possibilidade de salvação. Agora, se você ficar no mundo, a coisa vai ficar ruim para o seu lado. Mas há uma possibilidade. Jesus está dizendo que ele é a porta. Eu sou a porta. E aí, quando Jesus adentra, né, quando nós adentramos a porta do santuário, nós temos alguns móveis ali. Nós temos o altar do sacrifício, nós temos a mesa dos pães, isso no pátio. Nós temos a pia no pátio. Nós temos a mesa dos pães, candelabro e altar do incenso no santo. E, por último, a arca da aliança. Nós não vamos adentrar bem em cada um desses móveis por hora, tá? Ou vocês assistam no canal, que aí nós vamos fazer minuciosamente lá, mas aqui uma passagem rápida. O altar do sacrifício representando o sacrifício de Cristo. Você aceita o sacrifício e você é batizado na pia, ok? A pia é um renovo. Você entra na pia e sai renovado e adentra o santo para fazer a santificação. O que seria a nossa santificação? Algo que eu e você deveríamos fazer todos os dias, tá? Porque as coisas no santuário, no santo, todos os dias eram feitas. O que era feito todo dia no santuário, no santo, Roberto? Mesa dos pães, tinha que ver se os 12 pães estavam na mesa. Altar do incenso, tinha que ver se o incenso estava queimando. E o candelabro, tinha que ver se todas as luzes do candelabro estavam acesas. Ou seja, era um trabalho diário, tá? Todos os dias o sacerdote tinha que ver essas coisas. Assim como eu e você, todos os dias precisamos do quê, Roberto? Mesa dos pães, estudo da palavra de Deus. Candelabro, testemunho. Você aprende na palavra e passa para alguém. Terceiro, oração, que é o altar de incenso. Com essa trinca, você vai se preparar para adentrar no Santo dos Santos, em frente à Arca da Aliança, ok? Então, se eu e você estivermos falhando em estudo da palavra, oração e testemunho, nós estamos um passo atrás, tá bem? Nós estamos um passo atrás para adentrar no santuário, de fato, o Santo dos Santos, tá bem? Onde nós vamos estar na presença do nosso Deus. Vamos para mais uma etapa aqui, para vocês entenderem. Nós temos aqui umas colunas, vocês estão vendo aí umas colunas. Essas colunas, geralmente, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar a coluna desse jeito. Mas, biblicamente, e Ellen White também, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 32, ela vai falar sobre o santuário, do Patriarcas e Profetas. E nesses capítulos, Ellen White vai dizer que as colunas não são para fora, elas não são vistas de fora, e a Bíblia também corrobora com isso em Êxodo. Então, o que acontece? Essas imagens que vocês virem na internet mostrando a coluna para o lado de fora, está errado, tá? Por que está errado? Vamos lá para vocês explicar.
A coluna em si, ela está correta porque ela aparece dos dois lados, só que para fora tem um linho que cobre. Aí na imagem vocês estão vendo linha para o lado de dentro, mas o linho não é para o lado de dentro. O linho é para o lado de fora. Ou seja, se você não adentrar o santuário, você não vê coluna nenhuma, tá? Você só vê linho. Então, o linho cobre a coluna. Vocês já vão entender o porquê que o linho cobre a coluna e a importância disso para nós. Primeiro, eu quero que alguém abra em Apocalipse 3, verso 12. Apocalipse 3, verso 12, para a gente entender quem é a coluna do santuário, tá bom? E depois nós vamos avançar aqui. Enquanto o irmão abre em Apocalipse, eu vou explicar um pouquinho sobre madeira de acácia. Eu não sei se vocês já pararam para pesquisar sobre madeira de acácia, mas a madeira de acácia é uma madeira muito bonita, só que muito ruim de trabalhar. Por que muito ruim de trabalhar? Porque a madeira de acácia tem muitos nós. O que seria isso? Você está lá limpando sua madeira, fazendo um polimento, fazendo uma coisa bonita, do nada aparece uma coisa feia no meio da sua madeira. E aí o que você tem que fazer? Você tem que arrancar e polir tudo de novo. Você vai arrancar isso fora, vai ficar um buraco, e você tem que fazer esse buraco ficar imperceptível. Vocês já sabem bem por que essa madeira de acácia está aí. Mas eu quero primeiro, vamos ver Apocalipse 3:12 para vocês entenderem por que o santuário, as coisas no santuário, era de madeira de acácia. Alguém pode ler para nós? Apocalipse 3, eu vou verso ler. 12. Obrigado, irmã. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu Deus, novo nome. Obrigado, minha irmã. Ou seja, coluna, meus irmãos, significa eu e você. Tá? As colunas do santuário, ela também tem um simbolismo para Jesus? Sim, porque tudo no santuário tem algo relacionado a Cristo. Tudo, exatamente tudo. É por isso que é a doutrina mais importante. Sem Jesus não tem nada, ok? Sem Jesus nós não somos nada e nós não temos nada, tá bom? Se Jesus não morre e não renasce, eu e você não teríamos absolutamente nada. Então, sem Jesus não existe nada. E é por isso que é muito importante. Então, primeiro ponto aqui. A coluna do santuário tem uma representatividade em cada um de nós. Outro ponto. Essa coluna representando Jesus, ela tem o simbolismo de Jesus encarnado. Ou seja, Jesus homem, tá? É a humanidade de Cristo também, essa coluna. Agora, não dá para vocês verem, dá sim. Nessa imagem, vocês estão vendo, deixa eu ver se eu consigo pôr, deixa eu ver se eu consigo aqui, colocar uma... Vocês estão vendo um laser aí? Só confirma se vocês estão vendo o laser. Sim. Então, beleza. Olha aí. Vocês estão vendo o laser aqui, essa é uma coluna. Vocês estão vendo que na parte de cima nós temos prata, e na parte de baixo nós temos bronze. Eu já vou falar para vocês aqui. O bronze simboliza maldição e pecado. Então, tudo que tem bronze, necessariamente no santuário, tem uma relação com algo de maldição e pecado. Vocês só veem bronze nas colunas e nos dois móveis do pátio. E, inclusive, esses dois móveis têm uma relação muito forte com o pecado. Primeiro, Jesus morreu por os nossos pecados. Segundo, nós vamos morrer para os nossos pecados, para uma vida com Cristo. Isso simboliza o da pia, tá? Então tem uma interligação. Bronze tem uma interligação com o pecado. Por isso eu quero uma serpente de bronze, porque Jesus se fez pecado, sem ter nenhum pecado. Ele se fez pecado para morrer por mim e por você. É por isso que a serpente tinha que ser de bronze, não podia ser de outra cor, tá bom? Então o bronze simboliza pecado e maldição. Já a prata simboliza redenção. E vocês sabem bem que Jesus é a escada. E a escada, ela toca nesse mundo de pecado. Mas essa escada também toca o trono de Deus. Tá bom? Então, isso é o simbolismo dessa coluna, tá? É Jesus tocando o solo, mas também tocando o céu. Por isso que a prata é em cima e o bronze é embaixo. Ok? Então, por que é feita de madeira de acácia? Porque assim como a madeira de acácia tem nós e é muito ruim de tirá-los e arrumá-los, Jesus faz o mesmo comigo e com você.
nós somos duros de coração. A gente comete um pecado, a gente pede perdão, daqui não sei quanto tempo, nós estamos cometendo o mesmo pecado novamente. E Jesus vai ter que ir lá, tirar esse nó e fazer uma limpeza toda de novo em cada um de nós. O pecado é tão ruim, mas tão ruim, porque não é uma questão de cair, levantei e continuo do mesmo lugar. Não, você regride, você volta tudo de novo. Por exemplo, se você passou anos sem fumar e você colocar um cigarro na sua boca, você vai ter que lutar contra tudo que você já lutou. Você não vai começar dali e continuar, sabe? Você vai ter que voltar tudo de novo. Então, o pecado é horrível por isso, porque ele te joga lá pro fundo. Os muros do santuário, essas colunas, no caso, ela tinha em torno de 2,25 metros de altura. E aqui vem por que essa coluna é coberta com linho para o lado de fora. Tá? O linho torcido significa a justiça dos santos, ou melhor, a justiça de Cristo, justificação pela fé. Ou seja, se Jesus não me limpar, se Jesus não me cobrir com a sua justiça, jamais chegaremos a Canaã Celestial. Então, esse linho cobrindo a coluna para o lado de fora é a justiça de Cristo. É Cristo fazendo em nós a mudança para que nós possamos estar com Ele. E é por isso que essa coluna só pode ser vista de dentro, porque se você não entra dentro do santuário, você não vai ter Cristo e a justiça dele. É impossível estar contigo, ok? Essas são algumas das curiosidades que nós vemos no santuário. O santuário também tem, eu vou pular essa, o santuário aqui, como eu disse para vocês, a parte do bronze, pecado, Jesus se fez pecado. Essa é a nossa condição diante da existência de um Deus e a lei santa, mas Jesus assumiu nossa culpa e aceita pagar o preço da redenção. Argolas e vergas de prata, as cordas de pelos de cabra. O que isso simboliza? Justamente aquilo que eu estou falando para vocês, no sentido de que o bronze e a redenção é a escada que seria Jesus, tá? Ele nos leva ao céu, tá bem? Então, eu já falei sobre o bronze, já falei sobre a redenção, nós só precisamos falar sobre o ouro. O ouro simboliza no santuário divindade, ok? Vocês podem ver que o ouro só está no santo e no santíssimo. Os móveis de lá de dentro são todos feitos de ouro, tá bom? Por quê? Porque ali está a presença de Deus, tá bom? Bom, vamos avançar agora para algo mais interessante agora. Vocês estão vendo aí na tela de vocês a porta do santuário. E essa porta do santuário tem 4 cores. Ela tem a cor azul, que significa Jesus é filho de Deus. Ela tem o púrpura, Jesus é o rei. Nós temos o carmesim, que é o vermelho, Jesus é Salvador. E nós temos o branco com o linho, Jesus é o servo sofredor, tá? Roberto, olha que coisa interessante, meus irmãos. Eu não sei se vocês pararam para pensar, mas nós temos a porta que tem 4 cores. Pergunto para vocês, quantos evangelhos nós temos na Bíblia? Nós temos 4 evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós temos 4 cores. As 4 cores estão na porta do santuário, que nós acabamos de ver que a porta do santuário já é Jesus. E os 4 evangelhos nos apresentam quem? Os 4 evangelhos nos apresentam Jesus. E se eu disser para vocês que cada um desses evangelhos tem uma cor da porta do santuário? O que vocês me diriam? Vamos saber disso agora. Eu quero que vocês, no próximo ano bíblico que vocês estiverem fazendo, vocês prestem muito atenção no que nós vamos falar agora. Anotem isso aí, para que vocês possam conferir depois, quando fizerem o ano bíblico, tá? Vamos lá. Mateus. Mateus fica com o púrpura. Mateus é o púrpura da porta do santuário. Mateus, se vocês prestarem muito atenção, ele vai pontuar muitas vezes Jesus como rei. E não só Jesus. Ele vai falar sobre o rei Herodes, ele vai falar sobre rei Magos. É o único que fala sobre magos. É o único que fala sobre o rei Herodes. Justamente pontuando realeza, tá? Então, o livro de Mateus vai ficar com o púrpura. Nós temos o segundo livro, que é o livro de Marcos. No livro de Marcos, ele fica com o branco. Jesus é servo sofredor. Essa questão de Jesus é servo sofredor, em Marcos, ele vai pontuar muitas vezes que Jesus passou algum problema
por causa ali dos fariseus e das pessoas ao seu entorno, tá? E Jesus sempre fazendo o bem e recebendo o mal, ok? O terceiro livro é o livro de Lucas, e o livro de Lucas vai pontuar o carmesim. Então, o livro de Lucas fica com o vermelho. Inclusive, é o livro que mais detalha o final da vida de Cristo, tá? Então, aquelas partes da cruz, o livro que mais faz detalhes sobre isso é o livro de Lucas, e é justamente Jesus é Salvador, porque se ele não morre na cruz, nada aconteceria. O quarto livro, então, fica com João, que é o azul, tá? João fica com a cor azul. Azul pontua, Jesus é filho de Deus. E se vocês prestarem muita atenção, como eu sei que vocês são estudiosos da Bíblia, o começo de João já inicia que Jesus é filho de Deus. Ele era o verbo se fez carne. E no verso 14 diz que é o filho, ok? Então João já inicia o livro falando que Jesus é filho de Deus. Olha que bênção, ok? Então gravem isso aí para que vocês possam conferir várias vezes. João vai falar sobre isso. O João vai ter referência de pai e filho em João 7, em João 8, em João 12, em João 14, em João 20, em João 19, 17. Todos eles vão ter alguma relação de Jesus com o Pai, tá? Ok? Então, aqui é só para vocês entenderem um pouquinho do que não está ali, essas cores no santuário à toa. Nada no santuário é à toa, meu irmão. Absolutamente nada, tá? E quanto mais você começar a estudar sobre o santuário, mais incrivelmente a sua vida vai mudar, ok? Vamos para a próxima etapa, justificação pela fé. A justificação pela fé é o pátio. E nós avançamos nesse pátio para dentro do santo. Então, nós vamos ver justificação no pátio, santificação no santo, glorificação no santíssimo. Só que isso não é o nosso ponto crucial de hoje. O que eu quero me atentar com vocês é que alguém abra a sua Bíblia, deixa eu ver o horário que é, abram as Bíblias em Hebreus 9, versos 1 a 5. Na verdade, deixa para vocês verem depois, porque já está muito tarde. Anotem esse texto e depois vocês vejam ele com clareza, tá? O que eu queria trazer com isso aqui para vocês? O livro de Hebreus 9, de 1 a 5, dá a entender ali, se você fazer uma leitura muito rápida do texto, que o altar do incenso, ele está no mesmo local da Arca da Aliança, tá? E, inclusive, esse texto é usado por Desmond Ford, que nós vamos falar sobre ele mais à frente, ou se não, vocês vejam os vídeos no canal. Desmond Ford era um pastor adventista muito grande, tá? Ele era um dos maiores pastores adventistas de sua época. Inclusive, ele morreu em 2015 e 2016, tá? Então, Desmond Ford veio com uma ideia de que o santuário não é do jeito que o adventista acredita. E ele começou a fazer várias ideias sobre o santuário. Inclusive, usou esse texto de Hebreus 9, de 1 a 5, para dizer que não há santo e santíssimo no céu, que não há algo que tampe isso, que não há uma porta, não há um véu, não há essas coisas no céu, tá? Que é tudo uma coisa só, tá? O que isso quer dizer? Quando você lê esse texto de Hebreus 9, vai dizer que o altar de incenso pertencia, tá? Ao santuário ali, para a parte do Santíssimo. O que é isso? Pertencer é diferente de estar, tá? Então, entendam isso. Eu posso ter alguma coisa aqui, por exemplo, minha cama, e posso colocar minha cama lá na sala e falar que ela pertencia ao quarto, mas ela não está no quarto, ela está lá na sala. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Por que isso? Por que Paulo falou isso aqui em Hebreus? Porque a função do altar de incenso, ela é muito parecida com a Arca da Aliança, tá? E vocês vão ter que ver os vídeos, ou senão a gente vê uma outra hora para a gente mostrar aqui e eu mostrar essa similaridade para vocês, ok? Então, é por esse motivo que ele falou que pertencia, porque a simbologia, as coisas que acontecem no altar de incenso é muito parecida com as que acontecem na Arca da Aliança, ok? Bom, vamos ver aqui então a última parte, peles de texugo. Vocês sabem que tem uma cortina que tampa o santuário, ou seja, não dá para ver nada dentro do santuário, tá? E as cortinas são essas aí. Da primeira para a última é do pátio para da parte ali perto do pátio e até o santo dos santos, tá? Então é como se vocês estivessem vendo uma historinha. O que seria essa historinha?
Pele de texugo simboliza Jesus cobrindo a sua divindade com a humanidade. Então, Jesus homem. Jesus vem como homem. Pele de cabra tingida de carmesim. Sangue de Cristo, ou seja, o seu sacrifício por nós. Pele de cordeiro branco. Jesus sem pecado. Não pecou. Perfeito. Ok? Perfeição de Cristo. Linho com querubins. Azul, púrpura e obediência de Jesus. Ok? Então, é Jesus, rei. Então, ó, historinha para vocês aí. Jesus vem como homem, morre sem pecado, vira rei. Ok? Jesus, homem, morre sem pecado, vira rei. Essa é a historinha que vocês podem ver nas coberturas do santuário. Tá bem? Bom, eu teria algo mais, mas acredito que pelo horário seria bom nós encerrarmos por aqui. Quem sabe numa outra ocasião. Eu teria mais essa parte. Aqui diz sobre a Arca da Aliança é o trono de Deus, tá? Por que essa pergunta é interessante, meus irmãos? Primeiro ponto, porque essa pergunta pode nos ajudar a responder muitos equívocos na Bíblia, tá? Muitas pessoas acreditam que a Arca da Aliança é o trono de Deus, mas ela não é o trono de Deus, tá? Nós temos muitas bases para mostrar isso na Bíblia. Só que como nós já estamos avançados com o horário, acredito que seria bacana nós encerrarmos por aqui e quem sabe numa outra oportunidade, tá? Só para que vocês possam ter aqui, esse aqui é o meu canal, tá? Para que vocês possam, quem sabe, ver alguma coisa. Aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo, aqui. O nome do canal é Caráter Cristão, tá? Se vocês colocarem na barra de pesquisar Caráter Cristão Santuário, vai aparecer eu de cara, tá bom? Aí vocês podem clicar, se inscrevam lá para nos ajudar. E aqui está a playlist, tem uma playlist lá sobre série Santuário, e são 23 dias que nós fizemos de Santuário, cada dia aí com no mínimo aí, ó, 35, 40 minutos, tá? Então, o tema que nós estamos abordando hoje, eu peguei um pouquinho do 4 e nós iríamos ver o 3. Então, se vocês querem ver aí, tirar essa dúvida, a Arca da Aliança é ou não o trono de Deus, aqui nós explicamos exatamente o ponto por ponto e também tem uma curiosidade muito bonita de nós entendermos por que aquele azul significa Jesus é Deus, tá? Jesus, Filho de Deus, Jesus é Deus. Porque as tábuas da lei têm alguma sincronia com o azul na Bíblia. Então, toda vez que vocês virem azul na Bíblia, tem alguma relação com o governo de Deus e necessariamente com a sua lei, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa ideia e nós, em outro momento, se Deus assim nos permitir, podemos voltar com a segunda parte para vocês. Que Deus os abençoe. Esse assunto é isso mesmo, irmão Lopes. Aqui é por questão do tempo. Como a gente já está 9 horas, né? Eu não sei como que funciona aqui, nesse sentido. Aí nós deixamos para uma outra ocasião. Eu pensei que ia dar tempo de a gente avançar os dois, por isso que eu até arrumei aqui uns slides para aumentar, mas não tem problema nenhum. Fiquem aí. Esse tema do santuário é algo incrível, tá? Tem muita coisa. Nós temos 23 vídeos, mas ainda estamos aprendendo muita coisa, tá? Não se para. O foco disso aqui, irmãos, é justamente a gente despertar curiosidade para vocês irem atrás, tá? Contando aqui para nós encerrarmos, vai, aproveitando aqui. O santuário foi algo que me resgatou, tá? Acho que eu já falei para vocês numa outra ocasião, quando a gente falou sobre o Levanta-te, que eu fiquei 17 anos dentro da igreja, perdido dentro dela. E há uns 4 anos para 5 agora que eu estou realmente assim adentrando, estudando a Bíblia, fazendo a parte ali do santo. Então, o que acontece? Nessa parte do santo necessita de estudo da palavra, oração e passar isso para os outros, certo? E o santuário me abriu a mente muito longa em vários quesitos de como a gente se portar como cristão, de que nós temos que alcançar uma perfeição cristã, que nós temos algo a desempenhar nesse mundo muito grande que Deus quer desempenhar através de nós. E isso foi me alertando e me mostrando muitas coisas interessantes nessa série, assim, quando eu fui estudando santuário. E quando eu coloquei santuário
junto com a série Conflito dos Séculos, que foi algo que eu recomendei a vocês fazerem, inclusive nós estamos fazendo, ficou muito, assim, eu não tinha como não voltar para os caminhos do Senhor, tá? Então, por esse motivo, por infelizmente, essa doutrina do santuário não ser muito exposta em nossos púlpitos, eu com Deus fizemos um final de semana com Deus baseado no santuário. Então, nós vamos sexta, sábado, domingo, fazemos 4 temas, tirando o culto, que é 45 minutos de tema, todos os outros é de 1h30 para 2 horas, tá? E nós abordamos muito mais fortemente o santuário. Logicamente, em 4 temas não dá para a gente falar quase nada, mas dá para a gente dar uma curiosidade. É o que espero que nós tenhamos conseguido aqui com vocês, de vocês irem atrás desses assuntos maravilhosos. Pois o santuário, não tem como você entender santuário e não mudar de vida. Que Deus os abençoe. A Bíblia mostra que existe um santuário no céu, perfeito em cada detalhe, moldado nas mãos de Deus. O sumo sacerdote é Cristo o Salvador, por todos ele intercede, mostrando seu grande amor. Eu creio que Jesus está no santuário. Seu sangue nos limpou do mal e do pecado. Em breve ele cessará o seu trabalho e o lar eterno entregará para os salvos. Para todos que acreditam que Cristo é o Senhor, para todos que obedecem às leis eternas de amor, existe uma esperança, um novo tempo de paz, pois Cristo no santuário justiça a todos traz. Eu creio que Jesus está no santuário. Seu sangue nos limpou do mal e do pecado. Em breve ele cessará o seu trabalho e o lar eterno entregará para os salvos. Amém. Amém? Oremos. Querido e amado Deus, queremos agradecer ao Senhor por mais essa dádiva de entendermos um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante. Um assunto que abre um leque gigantesco para que nós possamos honrar o Senhor e que nós possamos se chegar ainda mais perto de Ti, Pai. O santuário que o Senhor está intercedendo por cada um de nós, fazendo uma obra incrível para que nós possamos ser salvos em Teu nome. Pai querido, que nós possamos dar mais testemunho, que nós possamos estar mais estudiosos da palavra e orando muito ao Senhor para que possamos estar preparados para entrar no Santo dos Santos.
Pai querido, que nós possamos também dar valor aos testemunhos da irmã White, que nós possamos estudar a palavra de Deus juntamente com seus escritos, para que nós possamos, Pai, estar preparados para salvar e ajudar outras pessoas a estar junto contigo e conosco na Canaã Celestial. Perdoe nossos pecados, somos trapo de imundícia. Nós sabemos muito bem disso, que nós necessitamos totalmente de Ti para fazermos as coisas corretas. E nesse momento queremos entregar o nosso coração, a nossa vida em Tuas mãos, para que o Senhor mude a nossa história. Não importa se temos 50, 30, 40 anos de igreja. Muitos de nós necessitamos reformular a nossa vida. E nós estamos nesse exato momento querendo que o Senhor faça uma mudança em cada um de nós. Muito obrigado, fique com essa igreja para que ela possa ser luz em seu bairro. Luz, e aí quando eu digo igreja, cada indivíduo nessa igreja, Pai, para que não só nela, mas em todas as adventistas do sétimo dia do mundo, que nós possamos correr para elevar esse evangelho, para que possamos ver o Senhor nas nuvens do céu. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado, irmão Roberto. Deus te abençoe, Deus esteja com você, o lar, a família, abençoando o seu ministério. Muito obrigado pela sua participação conosco. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado, Amém. Roberto. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Beto.